Olá, meus amores. Hoje vamos falar de mais uma parábola da série Parábolas de Jesus. Essa é a nossa terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Bom, para quem não sabe ainda ou para quem não lembra, parábolas eram as histórias contadas por Jesus para passar alguma mensagem que ele gostaria que as pessoas escutassem. Mas nem todas tinham condições de entender da mesma maneira. Então ele criava histórias e cada um entendia da forma que podia entender. A parábola do filho pródigo conta a história de um senhor que tinha 2 filhos. E um resolveu ir embora, resolveu correr o mundo, conhecer o mundo e pediu a ele que repartisse, logo desse a ele a sua parte da herança. Bom, nós vamos assistir agora um desenho e vocês vão poder conhecer a parábola. E depois a gente vai voltar para discutir, conversar sobre ela, ok? A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê-me a parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia, disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. Eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão. Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. O filho mais velho estava no campo. Quando retornou, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Achava absurda uma festa pela volta de um filho que abandonou a família. Mas o pai veio lhe falar: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Assim também se alegra Deus quando uma pessoa aceita Jesus em seu coração. E aí, gostaram da parábola? Pois é. Como vocês viram,
O filho mais novo pediu para ir embora. Queria conhecer o mundo. Pediu dinheiro e foi. Só que ele foi esbanjador. Ele desperdiçou o dinheiro com bobagem. E é isso que quer dizer pródigo. É aquele que desperdiça, que esbanja. Bom, chegou um ponto que ele estava passando necessidade, fome mesmo. E ele parou e pensou, poxa, meu pai trata tão bem os empregados. Eu vou voltar e vou pedir a ele que, pelo menos, eu seja um empregado dele. Porque ele não se via mais no direito de ser chamado de filho. Mas ele teve a humildade de voltar e pedir perdão. Qual não foi a surpresa dele quando o pai recebeu ele com todo o carinho? Bom, primeiro a gente vai ver que o pai, quando ele pediu para ir embora, em nenhum momento forçou ele a ficar. Ele não queria que o filho ficasse do lado dele sem querer, forçado. Então ele permitiu que o filho fosse embora. E quando o filho voltou, ele recebeu com todo amor, com todo carinho e perdoou. Observe que o pai era um ancião, um velho. E mesmo assim, ele correu para abraçar o filho. Abraçou, beijou. Olhe que naquele tempo não era comum, de jeito nenhum não era comum, um pai beijar o filho. Hoje a gente já vê, mas naquele tempo não. Ele correu, beijou, abraçou e mandou matar um boi inteiro, que também não era normal no deserto, onde tudo era pouco, se matar um boi inteiro. Aquele boi deveria durar um mês, pelo menos, mas ele matou para fazer uma festa, porque o filho voltou. Então o pai também foi um pouco esbanjador. Só que o pai esbanjou amor. O pai fez tudo aquilo por amor. E o outro filho, o filho que tinha ficado, quando viu o pai fazer aquilo, ficou muito zangado, com ciúme, porque ele disse que nunca o pai tinha feito aquilo para ele, nem tinha matado sequer um cabrito para que ele comesse com os amigos. E que o filho que foi embora e abandonou, ele recebeu daquela forma e matou um boi. Então ele se chateou e não quis entrar em casa. Outra coisa que o pai perdoou, porque naquele tempo, quando o filho desobedecia o pai, se ele dissesse que não ia entrar em casa, o pai tinha direito de botar ele para fora e ele perder tudo. Só que o pai, ao invés de botar ele para fora, foi até lá fora conversar com ele. E mais uma vez compreendeu o lado do filho. Conversou, explicou. E a gente pode ver que o filho mais velho não entendeu a atitude do pai. Esse pai, a gente pode comparar com Deus. Deus é assim. Tem aquele filho que fica com ele, tem aquele filho que não fica com ele. Mas ele ama a todos. E quando aquele que se separa dele, se distancia dele, resolve voltar, ele fica muito feliz e ele perdoa. Ele não lembra, né, da separação do filho. O que importa para ele é que o filho voltou. Então, ele ficou muito feliz. Deus é assim. Deus não nos força a acreditar nele. Deus não nos força a ficar com ele, a segui-lo. Mas, se a gente segue, ele fica muito feliz. Então, para concluir, eu vou pedir a vocês que pensem sobre uma coisa. O pai da parábola simboliza Deus. A parábola sempre era uma história em sentido figurado, que simbolizava alguma coisa. E as coisas começaram a dar ruim para o lado dele, do filho mais novo,
quando ele resolveu se afastar do Pai, ou seja, se afastar de Deus. Assim é com a gente. Deus não nos abandona. Às vezes a pessoa, quando está sofrendo, diz: Deus me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? Deus não nos abandona. Nós é que nos afastamos dele. Então, precisamos estar próximos de Deus, confiando em Deus, acreditando e seguindo seus passos, para que as coisas na nossa vida corram bem, seguindo a lei de Deus, como a gente já viu em outros vídeos. Então vamos pensar nisso. Deus é nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Temos o nosso Pai da terra, a quem Ele nos entrega e quem é responsável por nós, e a quem nós devemos também respeito e obediência. E temos o nosso Pai do céu. Quando a gente é pequenininho, a gente chama Papai do céu, que é o nosso Pai eterno, para sempre, para toda a vida. Então, fiquem com Deus, hoje e sempre.